Ontem nós falamos sobre fé. Quem esteve ontem aqui, levante a mão. Por muitos anos se ensinou, dentro dos maiores movimentos evangélicos, que a fé é uma espécie de barganha com Deus. Então você tinha fé, você botava Deus contra a parede. E na verdade a fé é o seu centro de relacionamento com Deus. Lembra? O propósito é a fé. A fé é onde vão acontecer todas as coisas perfeitas de Deus para a sua vida, onde vão acontecer as promessas, onde vai acontecer o propósito da sua chamada, da sua vocação. Então Deus te deu esse dom, é um dom que Deus te deu. Então ele não é um centro de invocação de que você vai botar Deus contra a parede, porque Deus ele não se move por pressões, Deus não se move por sentimentos, Deus não se move pela sua necessidade, Deus se move pela verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade não é um conjunto de ideias morais ou sociais, ou de uma nação, ou de uma constituição. A verdade se chama Jesus Cristo. E Deus, Ele escolheu assim, não foi nossa escolha. Deus escolheu se revelar em Cristo Jesus. Então esse é o lugar onde Deus se move. E aí Deus chamou a gente para se mover com Ele, na verdade, ou seja, em Jesus. E dentro da vida cristã, é muito importante que a gente entenda que duas doutrinas são fundamentais para que a gente tenha uma vida de sucesso. Quem quer aqui, enquanto viver nessa terra, ter uma vida de sucesso em termos de servir ao Senhor? Então nós precisamos compreender o seguinte: a primeira doutrina é aquela que é externa, e ela se subdivide talvez em duas categorias mais distintas. É aquilo que nós vamos servir ao Senhor com nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas finanças, e vamos servir o corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que você tem que escolher os melhores dons, operar neles, e enfim, que você vai operar trabalhando na igreja, no corpo de Cristo. Você vai ser uma bênção, vai ser um benefício para o corpo de Cristo. A segunda é que também você precisa servir as pessoas que não conhecem a Deus. E aí você vai precisar usar a sua riqueza para ofertar. Você vai precisar usar o seu testemunho externo para convencer as pessoas de que realmente Jesus fez uma mudança na sua vida. Então, essa é uma doutrina que nós vamos acabar nos envolvendo na vida. A outra é as doutrinas internas. São aquelas doutrinas de relacionamento. E essas doutrinas são aquelas que são leis de atração, porque elas são aquelas que vão mudar você por dentro. Vão mudar a sua história, as sementes erradas que tem dentro de você. E ontem nós falamos sobre uma, que é a oração em línguas. E talvez as 4 leis mais poderosas, que são doutrinas internas, ou seja, leis de relacionamento com Deus, é oração, adoração, meditação na palavra e jejum. Essas 4 leis são aquelas que são leis de atração. A prática delas vão levar você até a presença de Deus. E lá na presença de Deus é que você vai ter as suas experiências com Deus. Não é com homens de Deus, não é com o que os homens de Deus falaram, mas é com Deus, com a glória de Deus. E é interessante que a Bíblia diz que nós somos mudados o quê? De glória em glória. Até financeiramente, querido, todo o teu suprimento não está na sua força, está na glória de Deus. Você já viu que está lá em Filipenses 4,19, um texto que a gente gosta muito, né? E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de
todas as minhas necessidades. Ou seja, em glória. Ou seja, Deus precisa te levar para um lugar de transformação para Ele te suprir. Nunca haverá suprimento suficiente para aquilo que é nossa chamada, antes que Deus nos transforme. Então, é muito importante que a gente entenda a prática dessas leis espirituais, que são leis de relacionamento. Se você não praticar, você não se relaciona, você não vai compreender. Às vezes mentalmente você sabe essas doutrinas, mas você não teve a experiência com Deus. Porque toda revelação falada, explicada, ela tem um valor, mas ela pode se apagar. Você já notou que às vezes Deus até te dá uma revelação sobre algum assunto e você não anota, depois de um tempo você esquece? Agora, a experiência revelada é diferente. Essa ninguém te toma, porque ela não é marcada no seu cérebro, ela é marcada no seu espírito. Então, se você tiver uma experiência com a glória de Deus e você foi transformado lá, aquela experiência ninguém tem condições de tomar, porque ela foi vivida. E aí você pode ser como o apóstolo Paulo, dizer: eu trago sobre mim as marcas de Cristo, ou aquilo que Deus me marcou no espírito. Então você não vai ser uma pessoa volúvel, né? Aquela pessoa que um dia crê uma coisa, outro dia crê outra, está perdido. Não, você foi marcado, pronto, acabou. Aquilo que você crê, você pode ter um tempo de bonança, você pode ter um tempo de perseguição, de dificuldade. As condições exteriores não vão mudar a sua marca interior. Então, diga comigo: oração, adoração, meditação na palavra e jejum. Então, queridos, essas práticas, como nós estamos numa conferência e eu busquei no meu coração entender quais seriam os subsídios melhor para que eu pudesse falar com você, porque tudo que nós vamos falar aqui é um caminho para você praticar. Ontem nós falamos em oração em línguas. É uma mensagem maravilhosa, mas só funciona se praticar. Ela não funciona por você ouvir. Você pode ouvir o pastor Heber pregar 365 vezes num ano aqui, mas se você mesmo não orar, ele não funciona para você. Só vai funcionar se você orar. Olha para o seu irmão e diga assim: a oração funciona para quem pratica. Se ainda você não ora, quer dizer que você não sabe sobre oração. Mesmo que você ouviu muito, você ainda não sabe. Você só sabe a partir... Porque no cristianismo, querido, ele é diferente de um ensino didático secular. Secular, você absorveu o ensino, você aprendeu. No cristianismo, Jesus disse que é mais profundo, é com mais excelência. É que só ouvir torna você tolo. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, Deus celebra ele como um tolo. Agora aquele que ouve e pratica, esse Deus celebra como um sábio. Então aprender no cristianismo é ouvir e praticar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, o versículo 16 em diante. E eu quero hoje compartilhar com vocês uma lei aqui, uma lei espiritual. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, ou seja, toma um banho, põe uma roupa bonita, passa um perfume, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim a teu Pai em secreto.
E teu pai, que vê em secreto, te dará uma recompensa. Tradução mais correta seria um galardão. Agora, muda algumas páginas e vê no capítulo 9. Só algumas páginas da frente, capítulo 9, o versículo 14 em diante. Diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Algumas traduções aí, as únicas duas maneiras traduzidas é jejuarão, as duas estão no afirmativo. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Que Deus nos abençoe nessa noite por sua palavra. Amém, queridos? É interessante que quando a gente pensa em jejuar, a gente já amanhece com fome, né? Normalmente a gente até cria goichavões, né? Abre a geladeira, vê lá um pedaço de bolo e se fala: ah, inimigo, Satanás, está amarrado, né? E na verdade aquele bolo não é o diabo, né? Se fosse, quando você comesse o bolo, nós estaríamos livres. Mas a gente cria até muitos chavões, a gente vê dentro do meio evangélico: vou jejuar para mudar Deus e por aí afora, né? Deus não resiste um jejum e tal coisa assim. Queridos, a gente precisa compreender de forma hermenêutica a palavra de Deus. Deus, ele não muda, ele não tem nem sombra de variação. Deus, ele não tem nenhum problema, queridos. Deus não fez empréstimo, não mentiu, não enganou. Deus não tem problema. Não sei se eu estou contando uma novidade, mas Deus não tem problema. Então Deus não precisa de jejum. O jejum não vem para mudar Deus. Seria incoerente eu ter um Deus que precisaria de mudança. O jejum, ele foi estabelecido por Deus para mudar você e eu. Então, quando a gente vai em direção ao jejum, é numa expectativa, não é de que Deus mude. Eu falei aqui, Deus se move. E todo projeto de Deus é te levar a você entrar na verdade, onde Deus se revela que é Cristo Jesus. É nesse espaço que Deus se move em relação a mim e a você. Então, quando nós fizemos um projeto de jejum, é um projeto de mudança nossa. E jejum não quer dizer só de alimentação. A palavra jejum quer dizer abster-se. Essa é a definição da palavra jejum, é abster-se. Abster-se do quê? Daquilo que rouba você da presença de Deus. Se for comida, se for televisão. A Bíblia fala de muitos jejuns. A Bíblia fala de um que é o jejum de Daniel, por exemplo. E muita gente pratica ele, né? E as pessoas pensam que comer fruta e legume resolve o problema. Não, querido. Daniel se absteve do ambiente da mesa do rei. Se vocês pegarem o contexto da história, vocês vão ver que lá, junto às refeições do rei, existia todo um ambiente que era pornográfico, mulheres nuas, e tantas coisas ruins. Então o que Daniel fez? Ele ia sair desse ambiente, porque ele precisaria se entregar a Deus. Então, fora desse ambiente, o que ele achou para comer foi legumes e frutas. Então, na verdade, Daniel se absteve daquilo que era fora da presença de Deus. E foi para um lugar de entrega, porque ele precisaria compreender um ambiente de revelação. E depois a gente vê que Daniel escreve revelações do seu tempo,
para as próximas gerações, para a nossa geração e para as gerações que hão de vir até a volta de Cristo, porque Daniel fala inclusive sobre o final dos tempos, fala desses tempos nossos, desses dias tão difíceis e em que a ciência se multiplicaria de forma absurda e que seriam dias difíceis e trabalhosos. Então a gente precisa compreender, a Bíblia diz que homens e mulheres casados, eles podem se abster do sexo se tem uma luta maior. E eles se aprofundar em oração, e esse é um jejum. E eles vão se aprofundar num ambiente de oração, e então depois que eles entenderem a revelação de Deus, eles devem de voltar. Então são jejuns, a Bíblia fala de muitos jejuns. Agora a gente trazendo para a nossa realidade, qual é a maneira ou a coisa que te leva para fora da presença de Deus? Quanto tempo? Eu lembro de um amigo meu que fez assim, convocou a igreja por uma direção de Deus para jejuar de televisão. Todo mundo veio para frente, pastor, essa aí nós vamos matar na boa. Ficar 30 dias sem ver televisão. Com 3 dias, pessoas falaram para ele, começaram a ligar, pastor, dá para nós trocar por comida? Então, queridos, o jejum é aquilo que você tem que se abster daquilo que te afasta de Deus, que te rouba da presença de Deus, que toma o seu tempo. E então você decide abster-se daquilo e se render a Deus. É um tempo que o Espírito Santo vai te ajudar. Você vai se entregar ao Espírito Santo. E o jejum, ele é uma ordem bíblica. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, capítulo 9, que todos deveriam jejuar, sem exceção. Enquanto o noivo estava lá com eles, não precisava, mas o dia que Jesus fosse tirado, então todos deveriam jejuar. É uma ordem bíblica. Não tem talvez, quem sabe. Assim, todo crente deve jejuar. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas eu não consigo. Então tem que nascer de novo. Nasceu de novo, a ordem é jejuarão, ou hão de jejuar. Ela é afirmativa, não tem talvez, quem sabe. Tem que jejuar. É interessante que ela é uma chamada da fé, lembra? O propósito é a fé. Então o jejum é uma chamada pela fé. Por exemplo, quando Jesus estava na terra e ele era o noivo presente, Duda, me ajuda aqui, depois você toca aí, me ajuda aqui. Imagine que é uma figura, eu sou Jesus e o Judas é o Duda, não é Judas, né? É Duda. O Judas aqui é o Pedro. E Jesus diz assim, Pedro, me segue até Samaria, vem me segue. Eu vou para Samaria. Aí Jesus resolve lá em Samaria dizer, vamos descer para Jerusalém? Queridos, é fácil seguir Jesus assim? Eu acho que é. Por quê? Porque Jesus estava sendo visível, tinha um corpo físico, não tinha? Não tinha uma voz audível? Pedro não era assim, baixava a cabeça, também parecia assim. Então, mas era fácil de seguir, porque Pedro via Jesus e ouvia Jesus. Mas aí Jesus disse que um dia o noivo seria tirado. Ele não seria mais visível. A voz não seria mais no cérebro, no ouvido. E então, nesse dia, então Jesus disse que esse homem chamado Pedro, você chamado Maria, deveria jejuar. Por quê? Porque agora vocês deveriam seguir uma voz que não se ouvia mais por esse ouvido. Vocês seguiriam alguém que não poderia mais olhar com esse olho. Agora era pela fé. Aleluia. Agora é uma chamada de seguir a Deus pela fé. É abrir a sua condição de fé. Lembra dos discípulos lá de expulsar demônio, quando Jesus subiu o monte da transfiguração e que voltou? Estavam lá com a roupa rasgada e olha, não conseguimos. E aí
Jesus chama os discípulos de homens de pouca fé, homens bully, né? E ele diz que tem algumas manifestações demoníacas no mundo espiritual que só saem com jejum e oração. O que ele estava dizendo? Que o jejum te leva para um lugar de fé, onde Deus vai operar em você. Não é a sua força, não é o que você conhece, mas é a operação de Deus na sua vida que vai fazer a manifestação do poder. É interessante que o jejum, ele é uma chamada do Espírito Santo. Porque se a gente olhar, tem gente que só jejua quando está quebrado, derrubado, né? Às vezes não, Deus vai te chamar no melhor. Talvez terminando esse congresso, Deus te chame para um jejum. Tá, mas agora que eu estou cheio do Espírito Santo, Jesus também, no dia que ele foi batizado no Espírito Santo, recebeu o poder, é nesse momento que ele poderia dizer assim: agora eu estou bem por uns dias. Aí Deus fala: agora você vai jejuar. Porque Jesus, ele teve que passar pelos mesmos processos que nós passamos. Assim como o ser humano é o único ser no mundo que cresce com instrução, queridos. Jesus, ele foi discipulado de maneira que foi protegido. Se Deus escolheu essa forma para Jesus, por que ele escolheria outra para mim e para você? Lembra, Jesus é o nosso exemplo maior. Então, se nós queremos desenvolver um chamado de realmente fazer uma coisa mais profunda nessa terra, então você tem que estar apto a jejuar. O jejum, ele traz muitos benefícios. Eu li esses dias agora a respeito de que a ciência descobriu de que pessoas que jejuam, elas têm um benefício na saúde extraordinário, inclusive a renovação das células mortas do cérebro. Então você não vai ver nenhuma ciência, grande parte de pessoas que foram curadas de algumas doenças, inclusive câncer, é porque eles jejuaram de alguns tipos de alimento. A primeira coisa que, quando uma pessoa tem uma doença que alimenta células cancerígenas, a medicina diz que elas precisam jejuar de alguns alimentos para não alimentar aquelas células. Mas eu quero falar sobre duas coisas aqui bíblicas, nem é uma afirmação científica, mas superior a isso. O primeiro benefício de jejuar é entender o mundo espiritual, que é muito confuso às vezes nas pessoas. Primeiro, a gente precisa compreender as 4 classes espirituais que nós vamos nos deparar nesse mundo. Primeiro, o Espírito de Deus. De todos os espíritos que existem nesse mundo, é o único que é santo. E é o único que produz santidade em si mesmo. Por exemplo, nós somos santificados, mas nós não temos condições de produzir santidade para outro. Eu posso ser santificado, mas eu não produzo santidade para o pastor Heber. Agora, o Espírito Santo é o único Espírito que é santo em si mesmo. Por isso ele é chamado de Espírito Santo. E a gente precisa compreender quando é uma operação do Espírito Santo. Porque como é Espírito, todos os Espíritos têm uma característica espiritual. O segundo Espírito que a gente precisa entender são os Espíritos humanos. Cada pessoa que existe, ela tem um Espírito. E é interessante que muita gente não sabe onde é Deus, onde são os homens, onde é o diabo, onde são os anjos, e até uma atrapalhada, né? Quando você olha Jesus, o que a Bíblia diz? Que Jesus sabia, ele tinha um discernimento de entender o que estava no coração dos homens antes que eles falassem. E aí as pessoas dizem: mas Jesus era filho de Deus. Concordo com você. E você, de quem que é filho? Que tipo de discernimento você tem das pessoas? Nem todos os homens e as pessoas que se aproximam de você, elas têm o espírito correto.
Nem todas têm intenções corretas. E nem todas as vezes vão ser usadas por Deus, mesmo que fale em nome de Deus, a intenção espiritual é outra. Mesmo que elas falem em nome de Deus, elas não estão sendo usadas pelo diabo, elas estão sendo usadas humanamente. Você precisa compreender, quando está na frente de pessoas, que intenções elas têm. Ou, queridos, às vezes eu fico olhando assim para muito crente que fala assim: Deus abriu uma porta para mim, que virou um chavão também evangélico. Queridos, a gente olhar a sabedoria espiritual, não é importante a porta que se abre. A sabedoria espiritual é você saber quem está por trás de cada porta. Que tipo de proposta existe atrás de cada porta? Quantas pessoas... Eu, por exemplo, já me lasquei muito na minha vida. Você não... Até Deus te ajudava, né? Te dá uma dica, te mexe lá dentro de você. Você fala: não, o cara tem boa intenção, ele vem com uma conversa, né? Mas depois você vê que era um engano, era um enganador. Entender? Outra classe de espíritos, demônios. E aí, claro que eu não quero nem falar da hierarquia deles. Mas é uma classe que a gente vai se confrontar na vida. Não tem como. Você notou como Jesus entendia dessa arte? Lembra quando ele estava indo para Jerusalém e fala assim: olha, quem os homens dizem que eu sou? Um diz que você é isso, você é aquilo, profeta ali. Aí Pedro falou: não, o Senhor é o Filho de Deus. Aí Jesus olhou, entendeu. Lembra, Jesus disse: o que os homens dizem que eu sou? Cada um tinha sua opinião. Mas aí Pedro não disse o que os homens diziam. Ele teve uma revelação do céu. Aí Jesus virou e falou: olha, amigo, esse quem te revelou não foi nem a carne, não foi o entendimento dos homens. Esse quem te revelou foi o Espírito de Deus. E aí Jesus vira e diz: olha, como eu estou caminhando em direção a Jerusalém, o Filho do Homem precisa morrer. E aí Pedro diz: de jeito nenhum, você não morre não. Quando estiver com a gente, não morre não. Aqui sou o seu puxa-saco número 1. Aí Jesus vira assim: agora não foi nem os homens e também não foi Deus, agora foi Satanás. Você já notou que em 2 minutos uma pessoa falou o que os homens dizem, o que Deus fala e o que o diabo diz? Então entender isso é muito importante. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro que quando eu comecei a orar, você precisa definir. Por exemplo, ontem nós falamos em oração em línguas. Vai chegar um momento que você precisa compreender que é a sua alma, o seu ser humano que não quer orar. Mas se você vencer essa etapa, você vai encontrar uma outra potestade, que é o inferno. Aí já é um ataque do inferno que vai impedir. Porque o diabo é um observador, ele observa, todo mundo se empolga, ele fala: vamos ver se ele aguenta. Mas aí ele vê que você decidiu orar. Eu lembro quando eu decidi orar, eu era um empresário, e eu tinha supermercados, e dentro do supermercado tinha padaria, e a gente fazia muitos pães, e os pães eram feitos à madrugada, né? Então eu ia lá orar, cuidar os padeiros também, ver como é que estava o serviço. Eu aproveitava umas 2 horas da madrugada, tipo das 2 horas às 4 horas, eu orava em línguas dentro do meu escritório, para poder dar aquela questão de eu orar de 2 a 10 horas por dia, que era a aliança que eu tinha feito. Aí às vezes eu não fazia minhas refeições, eu orava. Eu lembro que uma madrugada dessas eu comecei a orar. E aí de repente começa a vir uma coisa ruim, aquela sensação ruim, o espírito assim, os pelos começam a arrepiar. E eu estou olhando a minha roupa, eu tinha botado um pijama para ficar mais confortável, eu tinha pendurado minha roupa lá no canto do escritório. E de repente eu olhei para minha roupa começou a andar sozinha. Aí até o cabelo fica assim, né?
Aí minha roupa foi jogada lá na porta, no chão assim, caiu tudo amontoada. E aí o diabo falou para mim: se você não parar de orar, eu te mato. Assim como eu fiz com a sua roupa, eu vou fazer com você. Queridos, é aí que a gente clama o nome de Jesus. Era uma proposta, estava ali uma proposta. Você precisa entender que espírito tem. Mas aí eu tinha feito uma decisão em orar. Eu falei: não, eu me entreguei a Jesus, o meu Senhor é Jesus, eu vou orar, eu prometi, o Deus me muda, o Deus me mata. Então quem vai me matar não é você, é Deus. E é interessante que aí aquela presença ruim começou a sair. Eu falei: não vai sair assim não. Vai levar minha roupa de volta. E queridos, literalmente, eu falei: em nome de Jesus, minha roupa vai voltar. Você vai levar lá? E minha roupa voltou no mesmo lugar. Agora, nós vamos ter experiências, nós vamos ter confrontos na vida. Agora, se a gente não entra num lugar profundo em Deus, o diabo nunca vai vir confrontar você. Por quê? Qual a razão dele? Se você já está fazendo uma carnalidade sem a força dele. Então você precisa entender quais são essas classes espirituais. Quando é Deus, quando são os homens, quando são os espíritos de demônios. E você também precisa entender uma quarta classe espiritual, que são os anjos de Deus. Não fazer uma doutrina de adoração aos anjos, mas a gente olha na igreja primitiva, havia uma aproximação muito grande do trabalho dos anjos de Deus e a igreja primitiva, muito próximo. Quando a igreja orava, quem que abriu as celas das prisões? A gente via uma coisa muito unida, porque era uma igreja espiritual que entendia. E queridos, nós não vamos inventar nada, não vamos praticar nada que alguém já não praticou na igreja primitiva. Não estamos trazendo a última revelação, não. Nós estamos trazendo numa vida de oração, só vivendo aquilo que os apóstolos viveram. Não é uma doutrina nova, é viver aquilo que eles implantaram no início da igreja. Saber quando é, por exemplo, um mando de Deus em relação aos anjos, que eles vão guardar as pessoas da sua família que você está orando. Ninguém da sua família vai partir sem salvação, porque a Bíblia diz que os anjos estão dispostos a guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Quem que herda a salvação? Se eu crer no Senhor Jesus Cristo, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor, ou eu e toda a minha casa será salva. Então ninguém da sua casa se perde se você entender esse entendimento. É o entendimento da fé, mas é um entendimento verdadeiro, porque Deus enviará os anjos a guardar, até que todo aquele que você ora tenha uma experiência com Deus. O meu irmão mais novo, que hoje é um pastor também, ele, 18 anos por aí, ele foi acometido de uma doença. E ele é uma doença neurológica. E ele então tinha que tomar um medicamento muito forte. Ele vivia como um drogado, é uma droga mesmo. Ele perdeu então a condição de trabalhar. Ele tomava esse medicamento e ainda mesmo assim o médico disse que ele tinha pouco tempo de vida. Foi muito difícil para nós como família aceitar isso. Que de repente um menino assim saudável, crente, muito bom, ele virou uma pessoa assim que, um zumbi. Era tanta droga que ele tomava que ele assim só dormia e ficava um zumbi. Eu particularmente, eu estava bem exatamente nessa época desse entendimento aqui. Eu disse: Deus, o Senhor tem que trazer um entendimento espiritual dessa questão aqui. E nós fomos orar, fomos até no monte orar. Eu lembro que depois eu ia mudar ministerialmente, até aqui dessa cidade.
E quando nós chegamos lá, naquele monte para orar, fomos em 3 pessoas. Nós começamos a orar assim, meu irmão caiu no chão. E quando ele caiu, Deus abriu uma visão exatamente espiritual daquele ambiente. Quando ele caiu no chão, veio um anjo de Deus e pegou ele pelas mãos e arrancou de dentro dele uma pessoa igual a ele, sem diferença nenhuma, e pegou ele como se fosse no colo e levou ele a uma altura, talvez uns 2 metros, e ficou aquele anjo. E chegou um outro anjo e ele tirou do lado, não posso definir, mas como se fosse uma lâmina azulada, uma coisa assim. E ele pegou, abriu, sentou do lado do meu irmão, botou a cabeça do meu irmão no colo e abriu literalmente a cabeça do meu irmão. E ele então começou a mexer dentro da cabeça do meu irmão. Aí depois dele mexer, ele fechou. Aquele outro anjo veio de volta e trouxe o espírito do meu irmão de volta. E aí, quando isso tudo passou, meu irmão levantou e olhou para mim e disse: Deus me curou. Nós descemos daquele monte, aí meu irmão foi no médico, ele tinha tirado muitos elétrons, por causa dessa doença. Ele foi lá no médico, o médico tirou uma, se assustou, tirou outra, se assustou, e comparava uma com a outra. E aí eu contei, eu falei: doutor, aconteceu isso. À medida que eu ia contando assim, o médico ia abrindo os olhos, né? Ele falou: eu não entendo disso, mas assim, é 2 cabeças. Aqui tem uma nessa aqui, essa aqui é outra. Não tem mais nada. E hoje meu irmão é um pastor, não toma uma gota de remédio. Então, queridos, há uma operação muito forte que a gente precisa compreender. Quando a gente entra no jejum, é um lugar onde Deus vai te abrir o entendimento de revelação para que você compreenda, para que você não seja uma pessoa confusa. Às vezes o diabo abre uma porta, você acha que é Deus. A hora que Deus vai te corrigir, você acha que é o diabo fazendo um mal. Não. Às vezes é só pessoas. Não é nem Deus e nem o diabo, são só pessoas. Entender. Então o jejum nos leva a sermos mais espirituais e compreender esse mundo espiritual. Queridos, 2 enganos do diabo. E um desses de batalha espiritual aí, muito comum, difundido no Brasil. De que Deus e o diabo têm a mesma força. Foi muito ensinado isso. Que uma vez que o diabo te persegue, não tem onde você se esconder, né? Ele vai te achar. E aí, era uma batalha espiritual de que o diabo e Deus medem a mesma força. Querido, nas devidas proporções. Deus e o diabo é uma distância muito grande. O diabo é um lixo perto de Deus. Agora, nós nunca podemos ter uma fé de que o diabo e Deus têm a mesma força de medição, não. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora, outro engano é quando você pensa que o diabo não existe. Nada é o diabo. Não, querido, esse é um engano que ele gosta também. Então a gente precisa entender esse mundo espiritual, porque é para lá que Deus vai nos jogar. Olha, quando Jesus foi jejuar, o que o diabo veio? O diabo não veio oferecendo para Jesus ser um assaltante, para Jesus desviar, mentir. O diabo veio como um pregador e trouxe uma das mensagens mais extraordinárias que se pode ter. Falou: Jesus, agora que você tem 40 dias de fome, eu quero te falar uma coisa da palavra de Deus. Você pode transformar as pedras em pães, porque está escrito na Bíblia. Imagine você com 40 dias de fome, você ia agradecer ao diabo. Falou: o diabo nem tinha lembrado desse versículo.
Ainda bem que você me lembrou. Mas aí Jesus diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual a outra oferta do diabo? Ele falou: agora que você está cheio do Espírito Santo, Deus falou lá no Jordão: esse é meu filho, quem me compraz, a ele eu vi, encheu ele do Espírito. Você está jejuando 40 dias, agora ninguém te segura mais. Você vai ser o bambambam, você vai ser o melhor de todos. Agora, se você me adorar, esse mundo todo vai se prostrar ao seu ministério. O que Jesus diz? Eu só ouço a palavra que sai da boca de Deus. Não é de qualquer lugar que ela sai que eu ouço, não. E aí quando veio o quê? Os anjos de Deus serviram Jesus. Entendeu que não era mais o diabo, agora eram os anjos de Deus. E agora Jesus então foi servido. Então entender isso, querido, porque existe propósito que às vezes vão te jogar lá em cima. Quantas pessoas se perderam dentro da igreja? Agora seu ministério, você sabe mais, você tem uma revelação maior do que os outros, agora você é o cara. Todo mundo vai se prostrar diante de você. Você que comia só mortandela, agora você vai exigir só hotel 5 estrelas. Agora você vai só exigir picanha. Agora você ficou melhor, você nunca mais vai comer mortandela na vida. Ai, ai. Então esse é o primeiro benefício: conhecer o mundo espiritual, entender o mundo espiritual. Quer dizer, está na hora da igreja crescer, está na hora da igreja compreender as coisas, porque Deus quer fazer um avivamento nessa nação. E um avivamento é mais do que uma reunião, queridos. Avivamento é abalar esse mundo. A Bíblia diz que Jesus, ele abalou o mundo ao seu redor. Segundo benefício do caráter, do jejum: transformação de caráter. Diga comigo: segundo benefício do jejum, transformação do caráter. Ou seja, Deus tirar aquilo que está escondido. Queridos, nós não temos noção de quanto somos maus. Cada um de nós tem uma potencialidade de se autodestruir com as sementes erradas que tem dentro de si. Às vezes se pega em pensamentos que você pensa que não é você, mas é exatamente as raízes que estão dentro de você. Por isso que a Bíblia diz que o Deus que vê aquilo que está oculto, aquilo que nós não vemos, mas Deus vê. E Ele também vai te dar uma recompensa. Ou seja, um galardão, se você der uma oportunidade para Deus destruir as coisas erradas. Deus me ensinou muitas coisas, desde o início do ministério. Eu lembro que eu estava, um amigo meu que tinha uma dupla, eles cantavam músicas evangélicas sertanejas, até muito bonito. E aí depois ele também cresceu dentro da igreja e tal, e se tornou um obreiro e se tornou pastor de uma igreja. E ele me convidou para mim pregar lá. Aí eu fui pregar na igreja dele, mas eles não cantaram. E eu não vi o amigo dele. Terminou o culto, nós fomos jantar, eu disse assim: pastor, cadê aquele seu amigo? Vocês cantavam, eu pensei que vocês iam cantar, é tão bonito ver vocês cantando. Ele falou: pastor, senta aí. Aquele menino, ele matou a esposa. Ele pagou um pistoleiro para matar a esposa. Ele se apaixonou por uma menina adolescente dentro da igreja e mandou matar a esposa. Aí se diz assim: ah, mas ele não era crente. Era. Eu fui visitar ele na prisão. Ele disse: pastor, eu perdi minha vida. É que a gente não sabe o potencial de maldade que nós temos. Olha para o rei Davi. A pessoa que nós falamos que era o homem segundo o coração de Deus. Queridos, se Davi fosse vivo hoje, ele seria julgado pelo tribunal de Haia. Porque ele não matou uma pessoa, ele não matou Urias.
Se vocês olharem lá na Bíblia, fala que muitos chefes de famílias morreram. Davi, ele enlouqueceu pelo seu pecado. E quando ele diz no Salmo 51, Deus cria um coração puro em mim de novo, ele estava dizendo que o coração que um dia era um coração segundo Deus, não existia mais nele, estava em Urias. Urias era o homem segundo o coração de Deus, em fidelidade. Lembra quando ele falou, vai para casa, se divirta? Ele falou, não posso, Israel está em guerra, como que eu vou me divertir? Agora, quando ele põe um bilhete de engano, matando Urias, e Urias faz isso com prazer, em servir, em fidelidade. E o homem segundo o coração de Deus, aquele que matou um gigante, que viu Golias, mas não viu que dentro dele entrou um gigante maior, aquele que ele não viu, e que se tornou um gigante que destruiu parte da sua vida, da sua moral, do seu reino, destruiu parte da sua vida. Então, queridos, não pense que uma pessoa que faz uma maldade, ela não é crente, porque nós também estamos sujeitos a isso. São sementes que um dia vieram erradas dentro de nós, são desejos que foram estabelecidos errados dentro de nós. E a Bíblia diz que o Deus que está oculto, que nós não vemos, mas Ele vê o que nós não vemos também, que está oculto em nós. Então o jejum é uma oportunidade para Deus destruir as coisas que estão erradas dentro de nós. Quando eu comecei na igreja, eu fui, naquele tempo chamava grupo familiar. Deus me deu para mim dirigir um grupo desses na minha igreja. E a primeira pessoa que veio para se converter era um pentecostal. Um menino que falava aleluia, glória a Deus, porque no meu grupo era numa favela, tinha uma mulher que faltava um parafuso, assim, falava demais. Eu lembro que a gente abria a Bíblia e eu falava, agora vamos ler a Bíblia. Ela falava, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu falava, irmã, vamos. Porque, sabe, nós tínhamos que repartir a sala do nosso grupo familiar com o marido dela que era bêbado e 2 amigos que vinham beber. E era uma salinha de 2 por 2. Então você imagina, aquela mulher, aleluia, glória a Deus, e os bêbados contando, contando piada suja, e eu lendo a Bíblia. Pensa uma coisa assim, né? Eu falei, irmã, vamos fazer o seguinte, aí do lado já a coisa não está bem, mas vamos, eu e você, vamos ser inteligente. Eu leio uns versículos, depois você fala, aleluia, né? Glória a Deus. Aí é aquela que não entende, né? Daí não fala nada. Aí veio um rapaz assim, muito alegre, né? Aí quando eu pregava, imagina, a gente quando prega no começo, a gente não prega nada. Eu não prego nada hoje, imagina quando comecei. Aí, mas ele olhava para mim e falava, aleluia, que palavra, hein? Aí eu ficava pensando, Deus, olha, o culto nosso lá não é tão interessante. Se o senhor não quiser aparecer, o senhor não vai. Mas aquele menino manda lá, né? Porque ele é meu incentivo. Um dia aquele rapaz disse assim para mim, irmão, eu tô sem emprego, ora, para Deus dar um emprego, oramos, e ele conseguiu um emprego. Aí, oramos mais uma vez, ele disse assim, eu quero comprar uma moto. Vamos orar para Deus me dar condição de comprar uma moto, oramos, ele comprou a moto. O dia que ele comprou a moto, ele nunca mais veio na minha reunião. Aí eu pensei, Deus, vou começar a crer que a doutrina da pobreza é do Senhor, porque enquanto ele era pobre, ele estava lá, todo culto, né? Toda reunião nossa ele estava lá. E aí eu comecei a ver ele em boteco, a cidade era pequena, nesses lugares terríveis assim. E aí um dia eu fui orar, falei, Deus, por que isso? E aí Deus me respondeu e disse, Irineu, qual a diferença que você acha desse moço lá na sua reunião, dando aleluia, glória a Deus e falando que você prega bem, do que está lá naquele boteco? Eu falei, Deus, lá ele era crente, e ele é um desviado. Deus falou, não, ele é a mesma pessoa. Lá no seu culto ele era a mesma do que ele é a mesma nesse bar. A única diferença é que essa moto veio no preço do seu pagamento. Tudo que estava escondido dentro dele, chegou uma coisa que pagou ele, comprou ele. Então, queridos, não é diferente de nós.
Quantas pessoas que você conhece na igreja, que jejuam, que buscam a Deus, que pedem oração, você ora e tudo, daí eles começam a ficar ricos. E você não vê mais eles na igreja. Aí você vê eles fazendo outras coisas e aí você pensa, era melhor antes. Não, aquela semente sempre esteve dentro dele. É que chegou o pagamento. O dia que chega o pagamento das coisas erradas em nós, não tem, acabou. Nós fomos daí. Então é isso que Jesus está dizendo aqui a respeito de jejuar. É que Ele quer tirar essa possibilidade de que o dia que chegar o pagamento das coisas erradas, já não tenha mais coisa errada dentro de você. É interessante que a gente olha para esse texto de capítulo 9 aqui, de Mateus, quando fala exatamente da questão de explodir, né? Aqui está falando do sentido figurado. O vinho é a presença de Deus, os odres, eles são os seres humanos, e está dizendo que se botar vinho novo, ou seja, a presença de Deus em odres velhos, o que vai acontecer? A manifestação de Deus, ela é gloriosa, queridos. É impossível não ser gloriosa. Você já viu homem e mulher que se move em Deus, como é glorioso, como Deus honra, como as pessoas ficam assim, puxa vida, né? Todo mundo quer, porque é isso mesmo, não é o homem, mas é a presença de Deus no ser humano. Então a gente vê muito dentro da igreja pessoas que se moveram em Deus, mas não foram tratados o suficiente. Então aqui dá a figura dos odres de vinho. Por quê? Porque então se colocava em bolsas de couro, esses eram os odres, o vinho. E o vinho novo, para ele ser guardado, ele ainda tem uma manifestação de que ele expande e trabalha. Então ele expande as bolsas de couro. E quando elas vêm a primeira vez, elas vêm untadas com óleo. Então elas têm elasticidade. E elas podem trabalhar com essa presença do vinho. Mas aí quando acaba esse vinho para a próxima safra, elas secam, perdem aquilo. Então não se pode colocar vinho dentro delas. Tem que fazer o quê? Botar óleo de azeite de novo, azeite de oliva, e manipular elas para que elas voltem a ter elasticidade de novo, porque o vinho vai trabalhar dentro delas. Porque se você colocar o vinho novo, no trabalhar elas vão rasgar, o vinho vai fora e perde-se o quê? Não é o vinho. Você vai ver o texto que perde-se os odres. Queridos, em todo homem e mulher que um dia teve a graça de Deus se movendo dele, quando ela sai, não é Deus que se perde, é o ser humano, é o ministério, é a pessoa que se perde. Quantas pessoas que a gente conheceu que se moviam em Deus, que você olhava assim, querido. Um dia eu fui olhar uma pessoa que muitos anos atrás pegava bem, e depois de um tempo, depois de anos, aí a pessoa estava fazendo trambique, vendendo vela ungida, e um trambiqueiro. Eu fui olhar ele, dava dó. Uma pessoa que se movia tão bem em Deus, toda a graça de Deus saiu, foi embora. Aquele ministério já não era mais nada, Deus não se movia nele, era uma trambicagem só. Queridos, quantas pessoas que a gente conhece na igreja que um dia foram bênção de Deus, que se moviam, mas aí não foram tratados o suficiente para Deus poder se mover na grandeza. Então rompeu-se os odres, o vinho foi embora, aquela manifestação da glória de Deus, da graça de Deus se foi. Sobrou aquele ministério oco, vazio, aquela chamada que não tem mais presença de Deus. Queridos, o maravilhoso em nós não somos nós. O maravilhoso em nós é a presença de Deus. Não é nós, é Ele em nós. Quando uma pessoa começa a dizer muito eu, ele é um lugar que Deus não está mais conseguindo se expandir. Então é muito importante que esse texto está falando exatamente disso, queridos. A gente não pode botar
costurar um remendo de pano novo numa veste velha. Isso dá para até fazer uma doutrina que Deus não quer que você remenda a roupa. Só roupa nova. Olha para o seu irmão e diga: só roupa nova. Porque Jesus está dizendo aqui que não é para colocar roupa nova, remendar com roupa velha. Porque a roupa nova tem mais poder, ela tem mais, é mais forte. A roupa velha não. Então onde você costurou, ela vai rasgar e vai ficar maior o buraco. Então emendar não tem jeito. O negócio é tratar tudo de novo. Não remenda a sua vida. Não começa a fazer remendo aqui e ali, porque cada vez vai ser pior. O caminho é Deus consertar a questão. E queridos, nunca existe uma mensagem que Deus jamais, quando vai confrontar a gente, e para Deus confrontar a gente, não precisa uma pessoa botar o dedo na cara da gente. Às vezes Deus fala com a gente de maneira suave, até de um pregador rindo, mas Deus está tratando com a gente. Então a gente precisa entender que nós precisamos ser tratados, curados, manipulados pelo Espírito Santo. E o jejum é isso. É quando você resolve se entregar para o Espírito Santo te manipular. Agora, aonde não existia elasticidade, o óleo do Espírito Santo vai começar a tratar. Aonde você ia arrebentar, onde você é fraco, Ele vai tratar de você. Aquelas coisas que foram introduzidas, talvez no meio que você vive, em algum momento da sua vida, foi introduzidas sementes erradas, valores da vida errado. Tudo isso, Deus que está escondido, você deu uma oportunidade para aquele Deus que você não vê, mas Ele vê o que você não vê, e Ele vai arrancar e te dar uma recompensa. Aleluia. Diga comigo: jejuar é importante. Meu Deus, 9h15, eu estou empolgado aqui. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 58. Quantos estão recebendo a palavra de Deus? O jejum que Deus escolheu. Isaías capítulo 58, versículo 1 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó seus pecados. Mesmo nesse estado, quer dizer, um estado de erro, de pecados, de coisas erradas, de coisas sujas dentro, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? E a resposta é: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. E eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Seria este o jejum que eu escolhi, que um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? Queridos, um dia eu encontrei um pastor, eu achei que era um mendigo. Verdade. Ele estava de pé descalço, cobrido com os trapos, e eu falei: pastor, você desviou? Ele falou: não, eu estou me humilhando, jejuando. Queridos, eu pensei, está errado. O dia que você jejuar, não é para parecer aos homens que você está fazendo isso. A entrega é para Deus. O que ele estava querendo mostrar é o seu ego. Olha, eu sou assim. Queridos, a gente vê que às vezes a igreja pega um rumo de coisas erradas.
Recentemente a gente viu na igreja uma ex-artista que expôs seu filho pequeno, seu casamento, seu marido, tudo, porque são pessoas que gostam do ego. Qualquer coisa que postam tem que ter 2 milhões de curtida. E eu comecei a olhar os comentários embaixo. E as pessoas diziam: irmã, estou orando por você. Queridos, tem que orar para Deus fazer certas curas na igreja, certas limpezas na igreja. Então são pessoas que estão assim querendo se fazer de vítima dentro da igreja. Ninguém é vítima aqui. O maior título que nós temos não é vítima, é servo, é irmão. Então quando nós colocamos essa condição que eu sou uma vítima, você não é vítima de nada. Deus, ele fez de todos os bilhões de pessoas que Deus fez na terra, que já viveram e que vivem hoje, nesse mundo tenebroso, ruim, difícil, cheio de maldades, de droga e tanta coisa, você é a pessoa que tinha a melhor condição para vencer. De todas as pessoas até hoje, nessa geração, você é o vencedor. Então nós precisamos deixar Deus transformar a gente. Então tem jejum que Deus não olha, que Deus não gosta. Não é o jejum que Deus escolheu. Jejum não é que eu esteja mostrando para vocês: olha para mim, eu estou jejuando, coitado, estou com cara feia. Eu lembro que minha mãe, ela foi uma mulher de muito jejum, de muita oração, assim, uma referência para mim. Mas esse dia que minha mãe ia jejuar, assim, ela vinha com a cara assim, ó, falar uma coisa para vocês, assim, ela assustava qualquer um. Aí eu disse um dia para ela: mãe, quando você jejuar, é melhor a senhora não jejuar. Ela falou: por quê, meu filho? Mas é bíblica, é de Deus. Eu falei: não, tudo isso é verdade, mas a sua cara não é. Você vem, parece assim, você vem transformada. Ela falou: parece? Eu falei: parece, mas você precisa se corrigir. O dia que você vai jejuar, a Bíblia diz: toma um banho, bota uma roupa boa, põe um perfume, faz aquela cara feliz. Você não mostra para as pessoas que Deus está trabalhando dentro de você. Você precisa ser tratada por Deus, não é pelos homens. É Deus que vai te tratar. O jejum que Deus escolheu é Ele que vai arrancar as coisas erradas de dentro de você. E minha mãe olhou para mim, era uma mulher muito de Deus. Ela falou: puxa, meu filho, foi bom que você me avisou. Então, qual é o jejum que Deus escolheu? Não é aquele que você aflige só para mostrar para os outros: olha, estou jejuando, até para botar Deus contra a parede, agora Deus vai. Não. O jejum que você escolheu, é que você deu, vai agora dar uma oportunidade para entrar na escola do Espírito Santo. Agora você vai mexer com o mestre dos mestres. Ele vai trabalhar na sua vida. Agora Deus vai te ajudar. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, e que deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Queridos, ligaduras da impiedade e ataduras da servidão é a mesma palavra de Gálatas 5,19. O que é Gálatas 5,19 em diante? Obras da carne, ligaduras da impiedade e ataduras da servidão. Qual é o jejum que Deus escolheu? É aquele que eu e você nos entregamos a Ele, e Ele vai soltar, destruir as obras da carne em nós. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos quando eu mudei o meu visto. Eu trabalhava numa universidade e eu mudei meu visto de religioso para green card. Então eu precisei ficar um tempo nos Estados Unidos sem poder sair. E eu cancelei muitos trabalhos que eu tinha no Brasil e em outros países, inclusive. E eu me dediquei nesse tempo mais lá, também mais profundamente exatamente nesse assunto de oração, de entender mais, de jejum, e também da minha família. E Deus estava me falando muito sobre esse assunto aqui. E eu, uma tarde dessa, estava brincando com meu filho, esse meu filho menor, e eu estava ensinando ele a laço, dar nó em laços.
que se ensina o filho, né? Da nó cego, nó carioca, nó de boiadeiro. E eu tinha uma cordinha bem fininha assim. E eu fiz um nó de vaqueiro. Eu falei, ó, meu filho, isso aqui é um nó de vaqueiro. Você faz assim, fiz um lacinho, brinquei com ele, lacei ele. Ele falou, pai, deixa eu ver se eu aprendi. Aí ele falou, corre na minha frente. Aí eu corri, né? O pai é bobo nessa hora. Aí eu corri, ele tentou me laçar a primeira vez, não conseguiu. Aí a segunda ele me passou aquele lacinho assim aqui e pegando meio meu braço. Aí ele falou, pai, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou passar uma volta e vou dar um nó. Aí ele passou uma volta, deu um nó lá. Aí ele falou, deixa eu ver se eu aprendi a fazer esse nó. E foi passando, eu olhei minha estatura, estava num tapete assim na sala, né? Eu olhei aquele barbantinho, eu falei, daqui a pouco, a hora que eu quero, eu saio disso. Mas ele foi brincando e me rodeando com aquela cordinha, até que ele chegou bem embaixo do meu pé, e eu fiquei igual uma múmia, né? E aí quando ele foi embaixo do meu pé, eu meio perdi o equilíbrio e eu caí. Aí quando eu caí, eu estava só de short, sem chinelo, sem nada. Aí ele olhou para mim, estava bem na minha frente, assim, com meus pés assim, né? Aí ele falou, pai, sabe o que eu vou fazer? Eu falei, não, meu filho, ele vai fazer cócega em você. Aí eu disse, usei toda a minha autoridade, né? E falei, moleque, se você fizer isso eu te pego. Ele olhou assim com a carinha, né, de moleque mesmo. Falou, pega. Aí eu gritei por socorro para minha esposa, ela veio e me ajudou. Só que Deus me ensinou muito sobre esse assunto. O que é ligaduras da impiedade, ataduras da servidão? Exatamente quando a gente pensa que essas coisas não vão afetar a nossa vida. Quando fala de avareza, que você deveria ter se envolvido com a obra de Deus, mas você não fez. Ah não, mês que vem eu faço. Queridos, princípios que são primícias, são determinantes de nosso caráter espiritual também. Quais são minhas posições espirituais na vida? Deus não é um porco que gosta das minhas sobras. Deus tem que ser primeiro em minha vida. Princípios, aquilo que é o princípio da minha vida. Então, não, mês que vem se sobrar eu dou para Deus. Então eu fico avarento. Tinha oportunidade de ajudar? Não ajudei. Não, mas não tem problema. Tem sim. É uma atadura da servidão. É uma ligadura da impiedade. E aí todas aquelas obras da carne lá, impureza, lascívia, gritaria, feitiçaria, que é a avareza, a mesma coisa. E você vai ver 17 obras da carne que podem tornar uma pessoa amarrada com ataduras da servidão e ligaduras da impiedade. E aí chega um momento que você quer que Deus faz um milagre no seu caráter, nas suas finanças, e você fala assim, diabo, você está amarrado em nome de Jesus. E o diabo olha e fala, eu? Quem está amarrado é você. Mas não é assim que os crentes fazem? Queridos, qual é o jejum que Deus escolheu? É aquele que você decide e diz, Deus, eu preciso de cura. Eu preciso que o Senhor destrua em mim as obras da carne. Por isso eu vou me entregar. Eu vou me abster de televisão. Eu vou me abster de tantas coisas que me roubam da presença de Deus. E eu vou usar esse tempo para me render a Deus. Então, esse é o jejum que Deus escolheu. Que Ele desfaça as ataduras da servidão e deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Aleluia. Porventura também não é o que também que repartas o teu pão com o faminto, que é aquela questão de relevância social, e que às vezes igrejas são enormes, não tem nenhuma relevância em ajudar as pessoas, e recolha os pobres e os desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante. Quer dizer, uma mensagem que eu fiz é o lugar onde a igreja se escondeu. E às vezes nós usamos templos para nos esconder das pessoas que precisam de Deus lá fora. Mas não é isso que eu quero falar aqui agora.
Agora, se você der essa oportunidade para Deus, sabe como vai ficar a coisa? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e olha aqui, a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então a sua oração será assim: clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro, Ele dirá: eis-me aqui. Se tirar do meio de ti o jugo, é aquilo que te prende, lembra? Ataduras da impiedade, ligaduras da servidão. E o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, e até os lugares áridos fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Olha como será a sua descendência. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país, o Brasil, se torne habitável. Então, queridos, inclusive a mudança dessa nação passa pelo seu jejum, passa pela sua mudança em Deus. Nós vamos viver um tempo de transformação nessa nação, não só de salvação, mas, queridos, eu posso ver o barulho das águas trabalhando diferente. Eu vejo que hoje tem um grupo de pessoas que não quer mais só ser crente, não quer só mais ouvir boas pregações, eles querem ser crente de fato, de verdade, transformados. Soramanto koshoromantarabababa. Esses 4 fundamentos, diga comigo: oração, adoração, meditação na palavra e jejum. Quer dizer, são os fundamentos de relacionamento, as leis que vão te levar na presença de Deus. Se você praticar, a prática disso vai levando você na presença de Deus. Lá vai haver transformação. Não importa como você está hoje, nenhuma mensagem de Deus que aponta o erro em nós, o pecado, é para nos condenar. Toda vez que Deus diz que nós temos um problema, Ele diz como sair dele também. Então, tem coisas que talvez nem eu sei que existem dentro de mim. Eu já me peguei em pensamentos que eu pensei, não sou eu. Mas aí você vai ver, essas são as raízes de sementes plantadas dentro de nós. Mas se a gente der uma oportunidade ao Espírito Santo, pode ter certeza que é o próprio Deus que vai destruir todas as obras da carne. Aleluia. E aí, queridos, a justiça irá na frente, a glória de Deus na tua retaguarda. Aonde você não alcançar a mão, a sua mão, Deus vai cuidar. Aleluia. Fica em pé no nome do Senhor Jesus. Quantos recebem a palavra de Deus nessa noite? Queridos, quando o pastor Heber me convidou para estar aqui, marcamos esse evento, eu entendi que você é um líder, uma pessoa que Deus escolheu para fazer uma diferença nessa nação. Ontem nós ensinamos um princípio que é a oração em línguas, para que você encontre o propósito de viver uma vida de fé. Hoje nós ensinamos outro princípio, jejum. Então é uma análise pessoal, querido. Não sou eu que determino na sua vida. É uma análise pessoal. O que é que você precisa jejuar? Do que é que você precisa se abster? Talvez tem tantas coisas que roubam você da presença de Deus. Não sei, é uma análise pessoal.
Eu particularmente ontem disse aqui, eu não assisto televisão. Quando eu viajo, eu não assisto televisão, porque eu acho que aquele é um lugar que não vai me suprir o meu homem de fé. Eu vivo 30 anos em hotéis. Às vezes eu vou em hotel que tem uma praia particular, mas eu poderia descer lá embaixo, mas eu não estou com minha família, não estou com minha esposa. Que benefício eu vou ter lá de ver mulher seminua? Nenhum. Então eu prefiro ficar dentro do meu quarto, dar uma oportunidade para Deus tratando comigo. Porque tudo que eu quero nesse mundo é ser um homem usado por Deus. Esse é o meu desejo. Então são decisões. Aonde é que eu estou sendo tomado de Deus? Aonde que eu preciso me abster de coisas que me roubam da presença de Deus? Queridos, Daniel, ele jejuou por 21 dias e teve uma revelação para gerações. Talvez os seus momentos de jejum vão ajudar gerações. Não uma pessoa, não duas. Já pensou se você encontrar todo o propósito de Deus para a sua vida? As milhares de pessoas vão ser resgatadas dos pecados, da mão do inferno, porque você encontrou o seu chamado. Eu queria essa noite que a gente fizesse novamente uma aliança. Pastor, eu quero que Deus mude algumas coisas da minha vida. Eu preciso que Deus toque na minha vida. Às vezes a gente, quando prega, gostaria de ser mais ouvinte do que pregador. Então hoje à noite o Espírito Santo está aqui. Eu sei que Ele fala com cada um individualmente. Eu tenho absoluta certeza disso, senão eu não estaria aqui ministrando. Onde Deus está agora te chamando. Olha, você precisa ser tratado nessa área. Você precisa se entregar urgente para mim, porque eu quero arrancar esse mal que um dia pode trazer uma desgraça na sua vida, pode arrebentar o seu odre, a graça de Deus se esvair. Então hoje o Espírito Santo está aqui, e Ele vai trazer uma unção sobre você. Queridos, a questão de jejum, de oração é paixão. Você tem que sentir fome dessas coisas. Se Deus diz que nós poderíamos sentir fome da palavra de Deus, então nós podemos sentir fome da palavra de Deus. Eu vou pedir que o Duda ministre uma canção. Enquanto ele faz isso, você vai fazer uma aliança com Deus. Você vai sair do seu lugar e vir aqui na frente e receber toda a força de Deus, toda a força do Espírito Santo. Sim, Jesus. Aleluia.